Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos de volta. Demorou, foi bom para a saudade aumentar. Você ficou ali procurando o Cartola Cast de novo e ele está chegando. Nessa segunda-feira é um dia diferente porque nós não tivemos rodada no final de semana, né? Ganhamos um prazo aí de uns 10 dias de espera, mas vem aí a rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro e tem muita coisa para a gente resolver, muita escalação para a gente discutir aqui. Vem aí a 28ª rodada do Brasileirão. E para isso eu já começo aqui trazendo nossos queridos amigos de Cartola Cast. Caçocla está sempre aqui comigo, está aqui embaixo na tela. Caçocla, querido, seja muito bem-vindo de volta depois de um longo inverno. E a Cami Campos, que está aqui do lado direito do vídeo, o meu esquerdo aqui, para eu apontar. Cami, seja bem-vinda de volta, nossa influenciadora do Cartola Express. Tudo bem, Cami? Oi, B, Caçocla. Um oi super especial para as cartoleiras e cartoleiras. É sempre um prazer participar aqui do Cartola Cast, ainda mais depois de final de semana sem cartola, né? Até comentei com vocês antes que eu fiquei com aquela sensação de final de temporada, ainda bem que o Cartola voltou. E eu quero os meus 100 pontos. Faz tempo que eu não consigo pontuar mais de 100, quem sabe nessa rodada. Expectativa alta. Caçocla, estamos querendo pontuar bem, amigo, porque a gente está ali no meio e tal, está circulando no meio da tabela. Estamos igual fermento, no meio do bolo, né? Mas está faltando aquele empurrãozinho. Fala B, fala Cami, fala galera cartoleira. Pode melhorar, mas você não tem do que se queixar, tá voando na temporada. Mas essa 28ª rodada é curiosa. Você daqui a pouco vai falar os jogos. Ela tá muito boa pro cartoleiro. Assim, aparentemente, né? A gente já foi muito enganado, a gente está cansado de ser enganado pelas rodadas. Mas tem uma questão, né? A data FIFA destroçou muitos times. E além disso, é uma rodada com 24 jogadores suspensos. Então tem muitos desfalques importantes. Mesmo assim, a gente vai encontrar boas opções. Alguns jogadores estão nas duas listas, né, de suspensos e também de convocados. Caso do Gustavo Gomes, do Palmeiras, e do Galarza, do Coritiba. Não que a gente estivesse pensando em escalar o Galarza, mas só para citar. Mas é uma lista muito extensa. A gente não vai ter, por exemplo, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul, está suspenso, está fora dessa rodada. Aí não tem o Arrascaeta convocado, o Everton, goleiro do Palmeiras, convocado. Então, uma rodada com muitas baixas importantes, mas a gente vai se virar com o que a gente tem. E você citando os jogos, a gente tenta apontar aí os melhores caminhos para os cartoleiros. Pois é, deixa eu dar uma passadinha, então, na 28ª rodada, que começa amanhã, terça-feira. Estamos gravando esse podcast na segunda, né? Então, nessa terça-feira começa a rodada válida para o Cartola, é bom ressaltar isso, né? Tivemos São Paulo e Avaí se enfrentando no Morumbi ontem, domingo, às 8 da noite, e esse jogo, evidentemente, não vai valer para o Cartola, então a gente tem 9 jogos válidos para essa rodada, começando pela terça-feira à noite, né? Santos e Atlético Paranaense, jogo na Vila Belmiro. E aí, na quarta-feira, vai ser loucura total, né? São 8 jogos, todos meio engavetados ali, jogos consecutivos para você acompanhar. Você vai maratonar o Brasileirão, né? E se você cartoleiro, então nem se fala, né? Vai ficar no multitela ali, o tablet, o celular, o Premiere da TV, você vai se dividir porque tem muita coisa para acompanhar ao mesmo tempo. Então, terça-feira, a gente tem Santos e Atlético Paranaense. Na quarta, às 7 da noite, tem Fluminense e Juventude no Maracanã. Corinthians e Atlético Goianiense, uma revanche, né? Uma nova partida entre os times que se enfrentaram na Copa do Brasil. Fortaleza e Flamengo no Castelão às 7 da noite. Também às 7 da noite tem Coritiba e Ceará no Couto Pereira. E aí, a partir das 9, a gente tem Cuiabá e América Mineiro na Arena Pantanal. Temos Atlético Mineiro e Palmeiras, reedição da Libertadores, no Mineirão, 9h45. Mesmo horário de Internacional e Bragantino, mesmo horário de Goiás e Botafogo. É muito jogo, Cami Campos, mas tem alguns jogos aí que se destacam no meio, né? São muitos jogos, até para a galera assistir. Eu queria perguntar ao pessoal aí que vai acompanhar o Cartola Cast, como que vai fazer para conseguir acompanhar todos os jogos ao mesmo tempo, porque tem muitos jogos na rodada. E eu acho que vai ser difícil de fugir do Fluminense e do Corinthians para essa rodada. O Fluminense joga em casa diante do Juventude, que é o time que está em último lugar no campeonato. Corinthians em casa diante do Atlético Goianiense, que é o penúltimo colocado.
Então, assim, a base do meu time, pelo menos, tem vários jogadores dos dois times. São os dois times que eu vejo com muito potencial para a rodada, tanto na parte da defesa como também no ataque. Então, eu estou muito de olho no jogo do Fluminense e no Corinthians para a rodada. Pois é, Caçocla, é difícil fugir desses dois jogos. Assim, a gente tem alternativas, né? Mas eu acho que esses dois jogos vão ser meio que a base para todo mundo, né? É verdade. Realmente, Fluminense contra o Lanterna, né? E embalado por uma vitória no Fla-Flu. O Fluminense tem desfalques na defesa, mas acho que nada que preocupe tanto os cartoleiros. Afinal, deve jogar o Cristiano, que é lateral esquerdo de origem, no lugar do Caio Paulista, e na zaga que tem uma dúvida, né, entre o David Duarte e o Felipe Melo. Por quê? Porque o Manuel está suspenso, o David Braz está suspenso e o Lucas Claro foi embora. Então, um problema aí para o Diniz, mas acho que o cartoleiro mesmo assim deve acreditar alto aí no Fluminense. O Corinthians, por todos esses motivos, né, finalista da Copa do Brasil, cada vez mais consistente. Tem o Renato Augusto como opção aí, excelente para a rodada, dois atacantes de muito potencial. Eu já estou me coçando para escalar o Yuri Alberto. Fez 3 contra o Atlético Goianiense, então é uma possibilidade. Fora esses dois jogos, que realmente são mais gritantes, chamam mais a atenção, eu gosto do Santos e Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Paranaense é um time que tem muita dificuldade fora de casa. Eu sei que o Santos não vai ter o Soteldo, é uma baixa e tanto, mas vejo o Marcos Leonardo como uma possibilidade, de repente um jogador de defesa. O João Paulo é sempre um goleiro que a galera costuma colocar no time. E também o Internacional, pelo momento. A gente sabe que o Bragantino é aquele osso duro de roer, é um time que dificilmente mantém o saldo de gol do adversário, né? Costuma atrapalhar, mas eu vejo o Inter num momento espetacular. E o maior pontuador da última rodada foi Pedro Henrique. Então, já de antemão, dá para falar dele. Ele que foi o maior pontuador de 2 rodadas, das rodadas 18 e 27. Só o Cano, que foi o maior pontuador de 3 rodadas, foi mais do que o Pedro Henrique. Um dos nomes diferentes dessa temporada, né? Sim. A galera no Brasil não conhecia muito o Pedro Henrique, já tem 32 anos, jogou na Turquia, fez sucesso em outros países, e agora ele está muito bem no Internacional, que é vice-líder. Acho que ao lado do Fluminense, é o time que tem possibilidade de tirar esse título que está na mão do Palmeiras. Pois é, e antes da gente começar a falar das posições, Cami, eu já vou te acionar para isso, só convidar a galera aqui, porque é o seguinte, né? A gente já está no retorno do Brasileirão, está no meio do retorno já, e se você ainda não é cartoleiro pró, ainda dá tempo, aproveita que está acabando, as chances, o tempo está passando, se você não virar cartoleiro pró agora, vai ficar difícil lá para o final. Então, você ainda pode garantir o Cartola Pro por apenas R$ 29,90, é isso mesmo, é 50% de desconto em relação ao preço do início do campeonato, né? E só o Cartoleiro Pro tem mais benefícios e dicas exclusivas, como as análises do melhor cartoleiro do Brasil, consulta do mínimo para valorizar, que particularmente é o que eu gostei mais, foi o que mais me beneficiou nessa temporada, e muito mais, além das análises, dicas de preço legal, de jogadores em bom preço, enfim, tem muito benefício. E para você dar aquele gás na reta final, para você ganhar a sua liga agora, dar aquela disparada boa, assim o Cartola Pro não perde a chance, não. E participe também do Cartola Express, né? Dá para jogar gratuitamente se você quiser, experimentar, testar, se divertir. E aí sentiu confiança, tá com aquele dinheirinho sobrando, você pode jogar também para tentar ganhar. E tem muita gente ganhando, tem muita gente mandando bem no Cartola Express e saindo com uma graninha legal para esse final de ano. Então, aproveita, não perde a chance, está acabando o campeonato, mas ainda dá tempo de você aproveitar. Nossa embaixadora do Cartola Express está aqui, aqui, ó. É que eu tenho que fazer para o outro lado aqui, ó. Cami Campos, exemplo de quem está mandando bem no Cartola Express, está faturando um dinheirinho e vai faturar mais, né, Cami? O Express pegou legal, né? Sim, está sendo muito legal. Inclusive, na liga entre os influenciadores do Cartola Express, eu venci 3 rodadas consecutivas. Então, assim, vale muito a pena. Você escala times com estratégias diferentes, né? Então, você pode explorar muito mais ali os jogadores e os confrontos da rodada. Inclusive, para quem quiser testar, tem a liga gratuita, que você pode ganhar um bônus de R$5 se ficar entre as 2.000 melhores escalações. Vale super a pena. Confiram aí o site do Cartola Express e participem das disputas da 28ª rodada.
Perfeito. E aí, Cami, assim, quando a gente for analisando os jogadores aqui, como você já é nossa especialista aqui do Express, você pode soltando uma bolinha ou outra aqui também, se você achar interessante. Ó, fulano de tal, ninguém tá olhando, pode ser uma surpresa boa pro Express. Fulano de tal, todo mundo vai escalar, de repente eu vou fugir. Vai dando teus pitacos aqui também. Você é quem sabe tudo de Cartola Express. E a gente começa, então, por que não, né? Começar a olhar as opções para essa rodada. Deixa eu começar pelos goleiros, então. Acho que o Fábio, né, Cami, já é um nome interessante, Fábio, goleiro do Fluminense, jogando contra um Juventude que tem muita dificuldade de fazer gol, é um time que ainda balança. Embora o Fluminense tenha sofrido gols aí nas últimas rodadas, o Fábio pode ser uma boa opção. Eu concordo. Os últimos 5 jogos do Juventude fora de casa foi apenas um gol marcado, que foi contra o Palmeiras, justamente na rodada em que todo mundo escalou vários jogadores do Palmeiras, mas foi lá e fez gol. É sempre assim. Mas o Fábio é uma excelente opção, assim como o Cássio. Eu acho que realmente são os 2 goleiros mais escalados para a rodada, são 2 excelentes opções. Porém, como vocês sabem, eu gosto sempre de pensar em nomes mais alternativos para goleiro. Para essa rodada, eu gosto de 2 opções. Primeiro é o Cavicchioli, do América Mineiro, fora de casa contra o Cuiabá. O Cuiabá é um time que não marca muitos gols. O América Mineiro está muito bem nos últimos jogos fora de casa. Nos últimos 5 jogos, apenas 2 gols sofridos e a menor pontuação do Cavicchioli foi de 4,5. Então, eu acho que é um nome que dá para pensar tanto em saldo de gols, mas também em defesa, porque o Cuiabá é um time que finaliza bastante em casa. E a outra opção seria o Tadeu, do Goiás. Aí, focada realmente em defesa, porque eu acho que o Botafogo tem chances de marcar gol nesse jogo, mas é um time que finaliza bastante. E o Tadeu é um goleiro que sempre tem muitas defesas. Então, eu gosto bastante desses 2 nomes e são goleiros fora da curva. Para quem quiser arriscar um pouquinho mais, Cavicchioli do América Mineiro e o Tadeu do Goiás. Boas opções. Bom, aliás, o Cavicchioli vem de uma rodada de 9 pontos, né? Acho que pelo preço que o Cartola Pro apresenta aqui, pelo mínimo para valorizar do Cavicchioli, tem que estar com o orçamento em dia, né? O Cavicchioli é um cara que não vai precisar de pouco ponto nessa rodada. Mas Caçocla não deixa de ser uma grande opção, né? Tá pegando tudo, né? A Cami falou 2 nomes, assim, o Cavicchioli foi o melhor goleiro das últimas 3 rodadas. Então o momento dele é especial. E o Tadeu é o goleiro com mais pontuação acumulada na temporada do Cartola. Esses nomes não são citados pela Cami à toa, tem muito estudo dela, né, nessas opções. E eu sempre gosto de falar do João Paulo. O João Paulo é um goleiro que me impressiona muito. O Santos, não sei se ele não é muito protegido, mas sofre muitas finalizações normalmente, e está lá o João Paulo para fazer as suas defesas. Particularmente, o meu goleiro favorito para a rodada é o Cássio, já que o Corinthians naturalmente tem uma defesa consistente, joga em casa, e contra o Atlético Goianiense, que não vem bem, né? Vem num momento muito difícil, só tem uma vitória como visitante, então eu estou acreditando no Cássio para essa rodada. O Corinthians não deve ter o Balbuena, né, que está na seleção paraguaia, é um desfalque. O Gustavo está fora por suspensão, mas mesmo assim eu estou confiando na defesa do Corinthians e acho que o Cássio é a grande opção, mas temos muitas opções interessantes. Como eu falei inicialmente, né, uma rodada de muitos caminhos aí para o cartoleiro escolher. A gente talvez fale pouco de Fortaleza e Flamengo, é difícil saber o que pensar desse jogo, mas o Fernando Miguel vem muito bem, o Flamengo costuma atacar muito, só que o Flamengo tem 10 desfalques, né? 11, né? Eu considero 11 porque o Dorival não está no Campeonato Brasileiro, ele está nas outras competições, mas o Flamengo tem 6 convocados, 2 suspensos, Marinho, Everton, Cebolinha, inclusive, ia encontrar o Fortaleza, né? Ele até foi a jogo do Fortaleza antes de acertar com o Flamengo, ele tem um passado lá no clube cearense, e 2 jogadores lesionados que não voltam nesta temporada, o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio. O Flamengo está muito desfalcado, o Fortaleza não está no seu melhor momento, como foi no início do retorno, mas eu prevejo um jogo muito equilibrado em Fortaleza, no Castelão, Fortaleza e Flamengo. Pois é, são opções para a gente levar em consideração, né? E, aliás, isso vai ser um tema recorrente aqui nessa edição do podcast, né? Os times desfalcados aí pela data FIFA, não só por cartão, por suspensão, por lesão, mas pela data FIFA também tem muita gente que vai ficar de fora e isso vai mexer um pouco nas estratégias da galera, né? Falamos aí bastante dos goleiros, vamos passar então, vamos trocar o filtro aqui e falar dos laterais. Deixa eu só explicar para a galera do YouTube
galera que hoje nos acompanha no YouTube, que vai acompanhar nos cortes, vai acompanhar a versão na íntegra, tem o monitor que eu estou vendo aqui, a Cami, a carinha do Cássio, está aqui na minha frente, abaixo da câmera. Então, eu estou olhando para baixo aqui, que eu estou olhando para a carinha dos dois aqui, mas a gente vai conversando aqui aos pouquinhos, então estou olhando para baixo, mas estou focado na conversa, hein, gente? Olha só, vamos lá, vamos olhar para os laterais aqui, então. E eu estou com o computador aqui mexendo e trocando filtro, escalando meu time junto com vocês. Laterais, opções. Cami, o que você avalia aí de boas opções? Eu gosto muito dos laterais do Fluminense para a rodada. Inclusive, hoje, quando eu fui gravar o meu vídeo da rodada, eu comentei assim, na dúvida de qual defensor escalar, eu acabo dobrando. Então, eu gosto muito da dobra do Samuel Xavier e do Cris Silva para a rodada, priorizando, é claro, o potencial ali de SG, mas lá no comecinho da temporada eu escalei algumas rodadas do Cris Silva, ele foi muito bem com desarmes. O Juventude é um time que serve desarmes, então eu acho que é um combo perfeito. Se o Fluminense segurar esse SG e os dois laterais pontuarem muito bem com desarmes, a pontuação será muito alta para a rodada. Então eu gosto muito do Samuel Xavier e do Cris Silva para a rodada. Outro lateral que eu gosto e que de vez em quando estou escalando é o Capixaba do Fortaleza. O Caçoca comentou sobre esse jogo. É muito pela regularidade que ele tem. É um lateral que apoia bastante no ataque, desarma muito. O gráfico do Capixaba é todo verdinho. É um lateral que entrega pelo menos seus 3, 4 pontos sem o saldo. É uma opção que eu gosto, acho bem interessante, mas priorizando mais um saldo de gols, acredito que os laterais do Fluminense estão à frente para essa rodada. Pois é, você falou aí do Juninho Capixaba, eu estou olhando aqui os desempenhos dele recentes, todos realmente aí na base dos 4, 5, 6 pontos, teve uma alta aqui de 17 pontos na rodada 24, enfim, é um jogador consistente, com e sem saldo de gols, né? Isso que tem que ser levado em consideração. Você falou, gosto muito da opção do Samuel Xavier também, é um jogador que eu já estou botando aqui no meu time. Estou escolhendo outro, Caçoca. O que você tem para me oferecer para essa rodada aí? Então, eu acho que o René é sempre uma opção interessante, pela força dele nos desarmes. A gente sabe que é um jogo duro contra o Bragantino, mas eu vejo o Internacional favorito pelo momento. Eu vou dar um nome aqui bem diferente. É o Daniel Guedes, do Cuiabá. Um cara que tem 3 assistências em 9 jogos. Vai enfrentar um América Mineiro que fez apenas 6 gols como visitante. Então, é um time que tem dificuldade como visitante. A defesa do Cuiabá dificilmente toma muitos gols, né? Para quem pensa em botar um defensor do Cuiabá, torce para que não tome nenhum, né? Para manter o SG. Mas acho uma opção diferente. É um cara de bolas paradas, de escanteio, de faltas laterais. Então, o Daniel Guedes do Cuiabá é uma opção. Um terceiro nome que eu diria é o Felipe Jonathan do Santos. É um cara que eu já escalei muito no Cartola. Teve uma queda de rendimento, é verdade, mas eu acho que é uma opção interessante. Ele vai avançar muito mais sem o Soteldo ali, já que quando tem o Soteldo ele não precisa avançar tanto, né? Mas é um lateral que chega para finalizar no gol. E eu lembro de um golaço dele contra o Atlético Paranaense. Então, eu estou com essa memória afetiva de um gol dele de fora da área contra o Atlético Paranaense. Pois são boas opções. Felipe Jonathan aparecendo aí também como uma das boas opções da rodada. Ainda tem Fábio Santos do Corinthians. O Marçal do Botafogo está vivendo uma fase muito interessante, embora jogue fora de casa, né? Um lateral que se mostra bom de defesa e no ataque também, dá apoio, cruzamento, bate falta, enfim, é um jogador que pode se destacar. São boas opções aí para o cartoleiro acreditar nessa rodada. Mas a gente precisa fechar essa linha de zaga, né? Já falamos de goleiros, falamos de laterais. Tá faltando falar dos zagueiros, Cami. O Caçocla falou agora há pouco que o Fluminense tem alguns desfalques, tem dúvidas ainda na escalação, então quem quiser ir muito de Fluminense vai ter que esperar um pouquinho para ter certeza dessa definição. Mas e aí, assim, tirando o Fluminense, o que te chama mais atenção? Os zagueiros do Corinthians. Gosto bastante do Gil, do Bruno Mendes. Como o Caçoca mencionou, a defesa do Corinthians é muito sólida. Em casa, principalmente, o time sofre pouquíssimos gols. Os 2 zagueiros desarmam bastante também. Então, acredito que são 2 excelentes opções para a rodada, os zagueiros do Corinthians para essa rodada. Gosto também do Joaquim, do Cuiabá, pela regularidade que ele tem. É aquele zagueiro que não tem tanta dependência do saldo para apontar bem, ele desarma, também é bem forte na bola aérea ofensiva.
E como o Caçoca também mencionou, o América não marca muitos gols fora de casa. Então dá para pensar na possibilidade do Joaquim para essa rodada também. Outra sugestão seriam os zagueiros do Santos, o Maicon, o Bauerman, talvez mais o Maicon, bate algumas faltas, enfim, pode participar um pouco mais ali de um possível gol. Acho que seria uma alternativa também. Mas, no geral, eu acabo gostando mais realmente dos defensores do Corinthians ou do Fluminense para a rodada, um pouco mais dos zagueiros do Corinthians. Pois é. O Caçocla, você falou agora há pouco aí na possibilidade do René para a lateral. Você acha que os zagueiros do Internacional também são uma sugestão interessante para essa rodada, não? Então, eles não são muito de desarmar, então vão ser muito dependentes do SG. Claro que o Mercado é um cara que chega muito na área para finalizar, mas acho que eu confio mais nos laterais do Inter. Desta vez não tem o Bustos, né, que está suspenso, então isso pode deixar um pouco vulnerável, que deve jogar o Igor Gomes, que é um volante de origem na lateral direita. Eu gosto da opção do Cuesta, cara. Tem 3 gols no campeonato em 20 jogos. Ele não vinha fazendo gols no Inter, né, na última temporada. Chegou o Botafogo chegando, como dizem, né? Tem uma média superior de quase 2,5 desarmes por jogo. Para um zagueiro, atualmente, é uma média considerável, então vale acreditar. E com ele em campo, o Botafogo não toma gol em 30% dos jogos. Parece um número baixo, mas acho que o Botafogo vem se encontrando defensivamente. Tem a vantagem de não enfrentar o Pedro Raul, né? A Cami deve lembrar que eu sugeri o Nicolas uma vez. O Nicolas deve jogar, mas o Pedro Raul vive uma fase espetacular. Inclusive, ele decidiu esse confronto no primeiro turno. Pedro Raul contra o Botafogo, o ex-clube dele, foi muito bem, desta vez não estará. Então, acho que o Cuesta é uma das grandes opções para a rodada. E para falar outro nome, assim, eu gosto da opção do Bruno Mendes, que a Cami falou. Eu estou confiando muito nesse SG do Corinthians, então eu gosto da opção do Bruno Mendes também. E o Nino do Fluminense. Esse não está suspenso, vai para o jogo, então eu vejo o Nino como uma ótima opção, pensando em SG, quem sabe o volume ofensivo que o Fluminense vai ter. Deve ter muitos escanteios, numa dessa o Nino faz um golzinho de cabeça. E o Juventude sofre muitos gols assim, né? De bolas aéreas. Então, acho que dá para pensar realmente no Nino do Flu para essa rodada. Inclusive, falando um pouquinho do Cuesta, é um zagueiro que eu gosto muito também. E fica como sugestão para o Cartola Express, para quem quer arriscar um pouquinho mais a defesa do Botafogo. No Cartola Express, sem Pedro Raul, eu acho que acaba perdendo esse potencial maior de gol do Goiás. E como o Caçoca mencionou, o Botafogo nos últimos jogos meio que se encontrou no campeonato. Então, acho que pode ser um SG diferente para a rodada, para quem quiser arriscar um pouquinho no Cartola Express. Boas sugestões, bons palpites aí para a escalação. Eu fico aqui concentrado, escalando o time. Eu estou só de ouvido aqui nas sugestões. Aí o Caçoca, lá no início do podcast, não, porque a fase do Bernardo, não sei o quê. Amigo, é tudo dica de vocês. Não tem... Eu estou pegando tudo que vocês estão falando aqui, eu estou guardando. Quer dizer que eu não sigo as minhas dicas, é isso? Às vezes você não segue mesmo, não. E você fala aqui, às vezes. Fala isso, né? Tem muita que a gente dá mais dicas do que cabe no time. Sim, lógico. Então, às vezes a gente vai na opção errada. A gente dá 5 dicas, tem que falar 2, né? Às vezes os outros 3 foram melhores. E quem foi nessas 3 dicas foi melhor do que a gente mesmo. Mas faz parte, é do jogo. Vamos dar uma olhada nas opções de meio campo, né? E aí a gente fica livre dessa história de saldo de gols. Vamos pensar do meio para frente, né? Vamos pensar em quem pode construir. A gente tem esse jogo entre Atlético e Palmeiras que pode ser muito interessante aí pelo lado da busca, né? Das tentativas de gol. Tem o Zaratio, a gente tem o Scarpa. Mas, Cami, não sei se esse é o jogo, não. Eu tô achando que, de repente, o John Arias, um Ganso, que se tiver um pênalti ele vai bater, como tem acontecido nos últimos jogos. Acho que, de repente, vale mais a pena, né? Concordo. E aquela dúvida, qual deles, né? Arias ou Ganso, ou os dois? Eu gosto um pouquinho mais do Ganso pelo fator do pênalti. Eu acho que ficou na dúvida. Eu acabo indo pelo jogador que tem o pênalti a favor, mas o Arias é uma excelente opção. Jogando ali de ponta esquerda, que é onde o Juventude sofre bastante. É um nome que eu gosto, e eu gosto muito do Scarpa também. Eu sei que é um jogo mais difícil, mas ainda assim é o Scarpa, as bolas paradas, sem o Veiga também tem o pênalti.
E o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. Outro nome que eu gosto muito é o Renato Augusto, do Corinthians. É um jogo muito favorável em casa, diante do Atlético Goianiense, que é o penúltimo colocado. E analisando os últimos 5 jogos do Atlético Goianiense fora de casa, cedeu uma média superior a 6 pontos para os meias adversários. Renato Augusto tem muita qualidade, jogador de muita criação, é um excelente nome para a rodada e talvez não seja tão escalado assim. Seria um diferencial realmente. Pois é, são opções interessantes, Caçocla. Fora desses jogos citados pela Cami, você tem algum nome que te chama mais atenção? Assim? Então, o Zé Wellison, um cara de potencial para desarme. O Zé Wellison do Fortaleza é um cara que chuta de fora. Eu vejo o Fortaleza jogando com 3 volantes, então 2 volantes talvez ele que saia mais, porque o Ronald e o Lucas Sacha ficam um pouco mais. Tem um nome que é bem diferente, que é o Matheus França, nesse mesmo jogo, que é o menino do Flamengo, e está muito barato. Não sei se alguém está com problema de cartoletas, né? Mas ele está 1,71, bem baratinho. É uma opção, deve começar jogando com mais tempo para mostrar o seu futebol, pode ser uma opção aí, já que a Cami não terá o Arrascaeta para escalar. Uma outra opção que eu vejo é o Alan Patrick. Acho que ele está muito participativo nos lances ofensivos do Internacional. Fico na dúvida entre ele e o Maurício, mas acho ele um pouco mais qualificado, só que menos intenso que o Maurício. Acho o Maurício mais intenso e o Alan Patrick mais qualificado. Fico na dúvida entre os dois aí, mas vejo os dois como boas opções. A gente perdeu a opção do Eduardo, do Botafogo, para a rodada. Ele que está suspenso, seria uma opção interessante, mas não está disponível. Basicamente, essas opções, a fugir um pouco do normal, seria o Alê, do América Mineiro, mas o América está devendo como visitante, principalmente quando o assunto é gol. Pois é, você falou no nome do Alan Patrick, ele estava aqui na minha listinha, né, de nomes a observar, um cara que dá assistência, chega junto. Você falou bem do Maurício também. O Maurício do meu time, o Alan Patrick. Alan Patrick? Eu não vou continuar essa conversa, porque eu não sei se você... Acho que você não abre, né, Caçocla? Então vou manter as coisas... Vamos manter esse papo, vamos parar essa conversa por aí para não entregar muita coisa. Mas realmente de fato um cara que dá muita assistência, chega, finaliza. E o Maurício tem sido assim, só que o Maurício, para mim, entrou naquela categoria de pontua quando eu não escalo. Dei 2 chances para ele, ele não aproveitou, então estou dando um gelo nele para ver se ele me ajuda nas próximas rodadas aí. De toda forma, são boas opções. Alguma outra, Cami? Algum outro nome que te chame a atenção ou vamos nessa? Marquinhos Gabriel, né, Cami? Eu ia falar dele. Transmissão de pensamento. Eu acho que é um nome interessante também para a rodada, né? Tem escanteio, algumas faltas também. Acho que dá para pensar nele. Mas seria aquele meia bem alternativo, assim, né? E você falou do Maurício, B. O Terãs, enfim, compareceu bem no meu time. No meu também, finalmente. Cara, e ele não estava no meu time. Uma falta de sorte incrível ao escalar o Terãs nessa última rodada, deu certo. Eu não estava com fé nele, porque na última rodada foi a rodada do Fla-Flu. Eu sabia que ia ser um jogo de gols, de oportunidades. Eu botei Arrascaeta, Arias, Cano, Gabigol e Pedro. Só o Gabigol conferiu. A Arrascaeta fez uma ótima pontuação, porque finalizou muito, chegou muito, sofreu falta. Mas, Pedro, Cano, Arias, ficou todo mundo devendo na rodada. E vou ter que guardar esse quinteto para uma próxima oportunidade. Me decepcionaram, mas faz parte. Na última rodada eu sofri com o Scarpa. Eu acho que o Scarpa fez 0,10. Que ele compense nessa rodada, porque na última foi complicado. Verdade, contra o Santos, né? Foi no jogo contra o Santos que foi 1-0 Palmeiras só, e o Scarpa não deu assistência, não fez o gol, mas enfim, né? Tava no time de muita gente, de fato. Ô, B, a Cami falou agora do Scarpa, você também, a galera deve estar se perguntando, né? Por que a gente fala pouco do Palmeiras nessa rodada? Então, o Palmeiras é o melhor visitante, né? Vai jogar fora de casa, só que ele está muito desfalcado essa rodada. Sim. O Abel não vai ter o Gustavo Gomes, que está suspenso aí na seleção paraguaia,
E no meio ele não tem 3 volantes, todos suspensos. O Danilo, que foi expulso, Gabriel Menino e o Zé Rafael tomaram o 3º cartão amarelo. Então, nem o Gabriel Menino, que era o primeiro reserva ali imediato, vai poder jogar. Então, abala um pouco a nossa confiança no Palmeiras, que vem uma campanha espetacular, perdeu apenas 2 jogos, só que é difícil saber, né, o que vai acontecer nesse Galo e Palmeiras. E sem o Everton também, né? Palmeiras. E sem o Everton. Ainda não perdeu como visitante o Palmeiras. As 2 derrotas foram em casa, contra Ceará e Atlético Paranaense. Pois é. Eu, particularmente, estou fugindo um pouco desse jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Vou deixar eles se resolverem lá e não sei se eu vou muito nesse Galo e Palmeiras, não. Mas, de fato, vai ser um jogo interessante. Quero assistir esse jogo na confusão, na loucura que vai ser. No primeiro turno, ficou 0-0 a partida, se eu não me engano. O Scarpa foi bem, fez quase 7 pontos, né? Então, assim, eu acho que esse jogo... Oi? Pode falar. Não, o Scarpa, ele foi bem mesmo, sem gol assistência, fez quase 7 pontos. Então, assim, eu estou confiando nisso, que esse jogo vai ser igual ao primeiro turno. Mesmo sem gol, ele vai pontuar bem, assim eu espero, né? Muita gente. O Abel Ferreira, desde que ele chegou ao Palmeiras, ele fez 15 jogos, eu acho, contra Flamengo ou Atlético Mineiro. E a gente tem falado, né? São os times de maior investimento, que vem chegando muito. E ele só venceu um jogo, foi a final da Libertadores e na prorrogação, que foi contra o Flamengo. Ele ainda não venceu o Atlético Mineiro. Curiosamente, ele eliminou 2 vezes o Atlético Mineiro na Libertadores, mas sem vencer. Então, o Abel ainda está tentando encontrar o caminho da vitória contra o Atlético Mineiro, e para esse desafio é bem difícil, né, com tantos desfalques. Pelo lado do Galo, não deve ter o Júnior Alonso, né, que está com a seleção também, e o Rubens, que está suspenso. A gente lembra que o Arana está machucado, então pode ter um problema aí na lateral esquerda, já que o Dodô ainda não engrenou com a camisa do Atlético Mineiro. Em compensação, né, Caçocla, se o Abel está procurando o jeito de ganhar do Atlético e do Flamengo no tempo normal, o Abel está dando aula de como jogar com -1, né? Porque é impressionante. Toda vez que expulso no Palmeiras, se o jogo tiver empatado, você pode contar que o Palmeiras vai lá guardar 1, né? Impressionante como o Palmeiras se administra bem com expulsão. Foi assim no jogo contra o Santos agora. Teve um expulso no 0-0, foi lá e fez o gol da vitória. Classificou na Libertadores contra o Galo também com -1. Quase passou do Furacão com -1, se não é o chute do Terence que desvia e engana o Everton ali. É complicado, cara. O Abel montou um time ali que com -1 você tem que ter mais medo, né? Realmente é a transpiração, né? Um time que não desiste. Você vê, um dos jogadores que mais marcam no Palmeiras é o Rony. O cara simplesmente não para. Marca muito, o Dudu ajuda muito, então a marcação vem desde lá na frente. É um time difícil de ser batido, né? A prova disso é o número de derrotas no Brasileirão, apenas 2 em 28 rodadas. Mas esse fator aí de estar muito desfalcado, o lado bom para o Palmeiras é que o Galo não vem em um grande momento. Sim. Desde que o Cuca voltou, venceu apenas 2 vezes e ainda não venceu como mandante. Venceu as 2 fora, contra o Coritiba e contra o Atlético Goianiense. É isso, um Galo que está demorando a engrenar e já meio que saiu da disputa, assim, né? Ainda pode subir um pouquinho ali no Brasileiro, mas vai ser muito difícil, deve terminar o ano sem uma conquista grande, né? Conquistou a Supercopa no início do ano, Campeonato Mineiro, mas conquistas Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil para o Galo praticamente já foi embora, né? Fica para o ano que vem. Faltou a gente falar dos atacantes, né? A gente começou essa conversa aqui falando dos meias, do Scarpa, do Zaratio, mas falta a gente dar uma olhada no setor de ataque. E aí, Cami, é o seguinte, para mim é Cano e mais 10. Cano não foge dessa rodada. Não, é Cano de capitão, inclusive. Acho que não tem como deixar de fora. É o principal atacante, pelo confronto também. O Juventude sofre muitos gols. Analisando aqui os jogos do Juventude, vários atacantes pontuaram muito bem. Então, o Cano, assim, é o principal, mas eu também gosto da opção do Matheus Martins. Eu acho que pode ser um atacante que pode surpreender um pouquinho na rodada. Uma dobra dele com o Cano, acho que vale super para a rodada. E como o Caçoca falou, eu também gosto dos atacantes do Corinthians. Yuri Alberto, Roger Guedes. São 2 nomes que eu gosto muito para a rodada. Atlético Goianiense, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro.
não vive uma boa fase, precisa bastante também aí buscar alguma coisa nesse jogo diante do Corinthians. E pela Copa do Brasil, inclusive, eu vim buscar aqui as pontuações. O Yuri Alberto, se valesse para o Cartola, ele teria feito 23 pontos, 23,10. Renato Augusto, 19,8 com 3 assistências. E o Roger Guedes, 11,4 com uma FT e uma assistência. Ou seja, se baseando aqui pela Copa do Brasil, poderia repetir agora no Campeonato Brasileiro, que a gente iria adorar, né? Então, eu gosto muito do ataque do Corinthians para a rodada. E aí, Caçocla? Queremos dose repetida aí. Desses 3 aí, 2 estão no meu time no momento. Eu que sempre fui fã do Roger Guedes, escalar o Roger Guedes, por enquanto ele não está no meu time. Mas tem um outro nome que me chama a atenção, volta de lesão, o Dada Belmonte. Às vezes eu fico cabreiro de escalar um jogador que volta de lesão, né? Mas é um nome que vem muito bem pelo Goiás. A gente já falou aqui que está sem o Pedro Raul, mas gosto da opção do Dada Belmonte. O Marcos Leonardo é sempre uma opção interessante. E, cara, Pedro Henrique é alemão, tá? Aquele dilema, né? Qual dos lourinhos do Inter acreditar? Mas acho que o Pedro Henrique são 2 jogadores de muita entrega, né? Eu vejo um pouco mais de talento no Pedro Henrique. E como joga de lado, a possibilidade de desarme aumenta também, já que o futebol de hoje em dia o atacante tem que marcar também. Mas gosto das 2 opções. Pedro Henrique é alemão aí para esse jogo contra o Bragantino, que é um time que costuma fazer jogos abertos, né? O Inter não é muito assim, mas é possível que o Inter tenha muitas chances no jogo. Pois é, não só de possibilidade de desarme, Caçocla, mas assim, é um cara que vai driblar mais, que vai tocar mais na bola, vai sofrer falta, pode dar assistência para o próprio alemão, cruzando ali pela ponta e tal, e o alemão vai ficar dependendo dessa bola chegar nele, né? Então, assim, o Pedro Henrique certamente é um cara que vai participar mais do jogo. Pode ser que isso se converta em mais pontuação, pode ser que não. De repente o alemão está num dia inspirado, mete 3, e aí a gente fica com aquela cara de tacho, né? Mas a tendência é o Pedro Henrique tocar mais na bola e ter mais oportunidade de pontuação. Cami, você pretende pelo menos um dos 2 no seu time, não? Pretendo. No momento, eu estou com o alemão. Mas por quê? Porque eu escalei ele na última rodada e ele correspondeu. Eu pensei, vou deixar ele no time de novo. Gratidão, entendeu? Vou deixar ele no time de novo. Mas eu concordo com o Pedro Henrique. Eu acho que ele vai ter realmente um potencial maior de scouts no jogo. Desarmes, enfim, faltas sofridas. Vai participar mais e isso vai contribuir com a pontuação dele. Pois é, são ótimas opções para a rodada. O Cartoleiro está muito bem servido de atacante para essa 28ª rodada. E faltou a gente falar do técnico, né? E aí, assim, eu não sou de falar muito do que eu estou escalando, eu sempre mexo bastante no meu time aqui durante a gravação do podcast, mas eu não vou fugir do Diniz, cara. Assim, essa rodada, para mim, é Fernando Diniz, sem muita dúvida, sem muita margem. Caçocla, eu não sei você, mas é difícil não ir nele ou no Vitor Pereira, né? São as 2 grandes opções, né? Desde o início do podcast a gente pontuou o favoritismo do Fluminense e Corinthians. Eu sou dinizista assumido, né? Eu gosto muito do estilo de jogo dele. No Brasil, a paciência com o técnico depende de título, mas tem muito técnico que demorou a conquistar, né? Sim. Porque qual a pretensão do Fluminense no início da temporada? Era ser campeão brasileiro? Ainda está na briga, porque o Diniz deixou na briga. Há 2 anos, o São Paulo nem se imaginava brigando pelo brasileiro e quase conquistou. Acabou derrapando na parte final, né? Mas o brasileiro tem essa mania, né? Precisa ser campeão para provar que o trabalho é bem feito. Eu acho o trabalho dele espetacular. Ele faz com jogadores de menos peso que outros clubes têm. Então ele tira mais de menos. Assim, não que o elenco do Fluminense não seja um dos melhores do Brasil, mas ele não está no top 3, top 4, como a gente costuma elencar. E ele sempre faz o time jogar em alto nível. Por conta do... Um vai enfrentar o Lanterna, o outro vice-Lanterna, né? Mas como eu acho que o Atlético Goianiense ousa um pouco mais que o Juventude, eu vou no Diniz mesmo, acreditando nesse SG e, de repente, mais gols do Fluminense. Cami, você consegue fugir de um dos 2, não? Não consigo. São realmente os 2 melhores para a rodada e eu também gosto mais do Diniz.
Eu vejo, pelo menos, o Fluminense, supondo, né, que o Fluminense e o Corinthians, os dois times sofreram gols. Eu ainda acho que o Fluminense consegue marcar mais gols, buscar um 3-1, algo do tipo. O Corinthians nem tanto. Então, os jogadores do Fluminense acabam pontuando mais e isso contribui mais com a pontuação do técnico. Por isso que eu prefiro também o Diniz. Muito bem. Então, lembrando a todos os cartoleiros, né, que a 28ª rodada para o Cartola começa amanhã, ou seja, terça-feira, com o primeiro jogo às 9 da noite. Então, você tem até às 8h30 para montar o seu time, para escalar a equipe. Você que se distraiu nesses últimos 10 dias aí, esqueceu um pouquinho do Cartola, volta para a terra, volta que tem rodada, não vai depois dar desculpa que esqueceu, que não percebeu e tal. Não, tem Cartola e tem 9 jogos para você escalar. Então, monte seu time com muito carinho, com muito cuidado. Fique de olho aí nas notícias, né? De olho no GE. Globo, jogadores que podem não ser relacionados, jogadores suspensos, surpresas de última hora, principalmente para as equipes que tiveram jogadores convocados para a data FIFA, para Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, jogadores internacionais, né? Então, não esqueça disso, mantenha isso em mente. E boa rodada para todo mundo. Cami Campos, sempre um prazer. Muito legal ter você aqui com a gente. Obrigado, boa rodada. E ganhe mais dinheiro no Cartola Express. Arrebenta. Tomara, um beijo, beijo, Classoc, um beijo pra galera que acompanhou o nosso Cartola Cast e que venham os 100 pontos, porque eu estou precisando, viu? Tá complicado aqui pro Lé feminino, quem sabe nessa rodada. Beijo, gente. Classoc, amigo, beijo para você também. Beijo aí pro pequeno Gabi, que tá aí transformando a sua vida, imagino que esteja, né? Manda um beijo aí para todo mundo, saudades. Acho que quarta-feira a gente se encontra aqui na redação. Valeu, B, valeu, Cami. Darei o beijo no Gabriel. É isso, rodada de muita expectativa, a gente fica com saudade. A gente viu até bons jogos nessa data FIFA, né? Hoje teve um jogaço, Inglaterra e Alemanha, a Itália eliminando a Hungria lá em Budapeste, mas a gente quer saber de Campeonato Brasileiro, de Cartola. Aí depois a gente pensa na Copa do Mundo. Então que volte logo o Cartolinha aí. Amanhã tem, como você falou, o mercado fecha nesta terça, 8h30 da noite, horário de Brasília. Fica ligado que as escalações do Santos, do Atlético Paranaense, vão aparecer antes de o mercado fechar. Boa rodada a todos, boa semana a todos. Fazia tempo que não tinha uma rodadinha de meio de semana aí, abrindo os trabalhos aí para o Cartola. Valeu, galera. Saudações cartoleiras. É isso, na sexta-feira a gente se vê, porque aí tem rodada no final de semana e a gente se fala então na próxima sexta-feira com mais uma edição do Cartola Cast em áudio e em vídeo, se você quiser, no YouTube. Estamos disponível agora no YouTube com a edição na íntegra, para quem gosta de assistir tudo, e também com cortes, né, com os melhores momentos de cada edição para você curtir em dosagens homeopáticas, para você ir curtindo, escalando ali e tal. Tamo junto, então, no YouTube. Um abraço para a galera que nos acompanha em vídeo também. Essa edição tem a edição, né? Esse Cartola Cast tem a edição da Vitória Azevedo, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Sexta-feira a gente está de volta. Valeu.